Aí vem agora vem a malha 2, uma das minhas queridas. Malha fiscal 002, também relativa ao FD C100, né, o registro C100. Crédito indevido de NFE inexistente ou destinada a contribuinte diverso. Isso pode, Arnaldo? Não pode. É. Então, como que vai escriturar uma nota inexistente? O que seria a nota inexistente? A nota até existe física. O que ela pode ser, né? Na hora de fazer a nota fiscal, ela ficou em processo de validação ainda. Uhum. Ou seja, o DANF, o sistema conseguiu imprimir, a mercadoria circula, porém ela ainda não está válida. E se a gente for consultar a chave de acesso, ela não existe na base nacional. Então, isso seria uma nota inexistente. Ela ficou parada em algum lugar e não teve a devida validação. Ou talvez ela foi emitida em contingência e não Exato. foi oficializada, né? A contingência, eu posso fazer a nota fiscal e validar posteriormente, mas preciso Preciso validar. validar. Aqui eu quero puxar um detalhe muito importante, muito importante. Contingência. Cara, contingência é um assunto muito sério. Por quê? Por quê? O meu software ele tem que estar preparado para envio ambiente normal, com internet. Intercorrências podem acontecer, porque assim, o caminhão passou, levou o cabo de fibra ótica, o tio foi fazer um muro, passou a picareta no cabo que passava ali. Pode acontecer algumas situações que me impedem de transmitir, de validar no momento. De validar no momento, né? Estourou, ó, cara, mete o 4G, do 5G do celular, manda, né? Existem opções. Eu não tenho 5G, na minha internet foi pro limbo, beleza, eu vou emitir em contingência. Voltou a internet, voltou a conexão, tá? Oficializem essa nota. Exato. E não use a contingência como costume. Contingência para um momento específico. Exatamente. De necessidade. Eu não posso, por exemplo, assim, ó, vamos citar um caso hipotético aqui. Claro que não é para ser usado. Mas, por exemplo, a contingência, ela torna a emissão mais rápida. E aí eu deixo no final do dia para mandar tudo oficializado. Isso não pode. E se nesse final do dia acabar, daí não tem a internet? Exatamente, né? Então, é um caso hipotético, tá, gente? Por favor, caso hipotético. Mas assim, não seria certo fazer esse tipo de procedimento. Tá? Então, a contingência ela tem que ser usada com sabedoria e dentro daquilo que o fisco regra. Isso é muito importante. Tá? Sobre essa questão da malha 2, ela é importante a gente também colocar essa questão de contribuinte diverso. Por quê? Às vezes o faturamento, eu tenho matriz e filial, e aí a nota foi emitida para a filial, mas a matriz escriturou como sendo dela. Essa é uma situação de contribuinte diverso. Por mais que a matriz do CNPJ seja a mesma, a raiz seja a mesma, mas a gente está falando aqui Estado de Santa Catarina e ICMS. Isso. Cada uma tem a sua inscrição estadual. Exatamente. Né? Então, tem que cuidar com isso também. Né? Outra coisa que pode acontecer também compra de nota fiscal e a nota foi emitida contra o CPF do sócio e não contra o CNPJ. Claro, isso não existe. E sem querer a mercadoria entrou e aconteceu e escriturou essa nota no CPF. Não percebeu-se essa pequena diferença. E tomou esse crédito. Mas a nota fiscal não era para... Por mais que seja para o sócio da empresa, essa nota não pode ser escriturada no lançamento e na apuração do CNPJ. Aproveitando que tu falou de CPF, eu me lembrei de uma outra situação, também voltando à live do seu Sérgio Pinetti e do seu Wellington Pickler, sobre o tipo da nota. Quando a gente fala em escrituração para a empresa, eu tenho que lembrar que
eu tenho que tratar NFE, modelo 55. NFCE não é escriturada na entrada. Não, ela não gera direito nem direito a crédito. A NFCE nada mais é que o antigo cupom fiscal. É o antigo cupom fiscal, ou seja, ele é lançamento puramente financeiro, apesar de ser um documento fiscal, como o cupom fiscal, porém, todavia, entretanto, ele não tem previsão legal de escrituração dentro do SPED para entradas, saídas sim, emissão sim, mas entradas não, e ele é um lançamento puramente financeiro. Então, você que está do outro lado nos vendo, se você for fazer compra no mercado, um posto de gasolina, esse tipo de coisa, né, que é para a empresa, já peça, se adiante peça uma NFE, para que a empresa possa utilizar essa nota. É que por mais escriturar essa nota. Senão, não. Hoje, a NFCE, ela está um pouco mais prática, porque sai o CNPJ e a razão social no modelo 57. Uhum. Mas essa informação não pode ser lançada. Então, é bom deixar bem claro, na hora de solicitar a nota, que eu quero a nota grande, digamos que fosse, né? Porque a NFCE pode ser impressa em um papel A4. É um modelo 55, nota eletrônica. Sim, com certeza. Então, assim, ó, é muito importante, né, que tenha essa diferenciação. Ou seja, modelo 55, NFE, empresa. NFC, modelo 65, tem que ser para consumidor final. CPF. Ah, então, cuidem disso. Orientem os seus clientes a respeito disso. Senão, pode acontecer de vocês caírem na malha e escriturando algo que não se deve escriturar. Tá? Com base nisso, né, a retificação, como é que ela é feita? Né? Eu tenho que excluir, limar, sumir, dar fim. Ela não pode existir na escrituração fiscal da empresa. Ou, no caso, entre matriz e filial, eu preciso colocar ela na sua devida inscrição. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Uma empresa vai ter que, talvez, recolher o ICMS e a outra vai acabar tendo um pagamento maior. Uhum. Se tomou o crédito. A gente está falando de crédito indevido. Sim, sim. E se for uma nota com CPF, infelizmente, essa nota vai ter que deixar de existir na escrituração. Se houve o crédito, terá um débito a complementar. Exatamente. E geralmente essa questão o fato de eu escriturar na filial, esse tipo de coisa, não modifica o meu processo, porque assim, geralmente, me corrija se eu estiver errado, né? Você tem mais experiência do que eu, mas assim, se eu tenho matrizes e filiais, eu posso fazer a apuração consolidada na matriz, né? Então eu zero, independente se eu tenho crédito e débito na filial, eu zero isso, transferindo isso para o consolidador, que seria a matriz. E aí a matriz faz o recolhimento do ICMS dela e das suas filiais, ou deixa reservado aquele crédito para usar em períodos futuros, né? Mas mesmo assim a nota precisa ser... Sim, a nota ela precisa ser escriturada no local correto. Se a apuração foi consolidada, aí nesse caso não teria, né, valores a recolher, porque entrou tudo num CNPJ, numa inscrição. Na raiz, entrou tudo na raiz. Porém, as notas precisam ser trocadas, porque é crédito de uma e não crédito da outra. Exatamente. O fato de ser consolidado, eu não posso... Não me deixa lançar tudo na matriz, entendeu? Então ela tem que ser lançada no seu lugar correto. Tá bom? E aí, assim como a gente viu na malha 1, né, eu posso fazer, se tiver dentro dos 3 meses, fazer sem a necessidade de uma autorização fiscal. Se tiver do 4º ao 24º, eu preciso pedir essa autorização, que ela pode ser pedida no SAT ou ser feita direto na gerência regional da Fazenda, né? Ou eu posso ir direto não fazer pelo SAT, ir direto na administração tributária, né? Então, isso que é bem importante. E, de novo, né? Voltando, eu vou bater muito nessa tecla. Muito. SPED tem que andar de mãos dadas com a DIM.
Então, se eu retifiquei, mudei alguma coisa no SPED, eu tenho que olhar para a minha DIME e não pode deixar passar o prazo 31 de março do exercício seguinte, senão é DDE. Tem que usar DDE se tiver débito. Tá bom? Prestem atenção nisso. E de novo, né? Uma vez mandando, retificando, é dentro do processo normal. Vai reprocessar a malha. Exato. E vai ficar acompanhando. Se tiver tudo ok, já vai sair da malha e vida que segue. Exato.